Imagine nascer em um lugar e saber que você nunca poderá sair. Que seus filhos e os filhos dos seus filhos também pertencerão àquela terra, para sempre. Essa não era a exceção, mas a regra para quase 90% da população na Idade Média. Eles eram os servos. Mas isso era escravidão? Ou algo totalmente diferente? Para entender a vida de um servo, precisamos voltar no tempo. O poderoso Império Romano havia caído, e a Europa mergulhou em um período de caos e incerteza. Sem um exército central para proteger as pessoas, ataques de vikings e outros invasores eram constantes. A vida era perigosa. Nesse mundo, a segurança se tornou a moeda mais valiosa. E os senhores de terras, com seus muros de pedra e cavaleiros armados, eram os únicos que podiam oferecê-la. Assim, nascia o feudalismo, um pacto social baseado em uma troca fundamental. O servo oferecia sua força de trabalho e sua lealdade por toda a vida. Em troca, recebia um pedaço de terra para cultivar e, o mais importante, a proteção do senhor feudal. Era um contrato vitalício, mas um que o servo nunca assinava. Ele já nascia nele. Mas aqui está o ponto crucial que diferencia o servo de um escravo. O escravo era uma propriedade do seu dono, como um cavalo ou uma ferramenta. Podia ser comprado e vendido livremente. O servo, por outro lado, era ligado à terra. Se o feudo fosse vendido ou passado para outro nobre, o servo continuava lá. Ele vinha incluso no pacote. Essa ligação com a terra ditava tudo. Ele não podia abandonar o feudo, não podia se casar com alguém de fora e nem mesmo seus filhos podiam seguir outra profissão sem a permissão expressa do senhor feudal. A sua vida era o solo que ele pisava. E como era um dia nessa vida? O sol ainda não nasceu, mas o dia do servo já começou. O trabalho no campo era implacável, feito com ferramentas de madeira primitivas que mal arranhavam a terra dura. Plantar, arar, colher, o ciclo das estações era o seu único calendário. Sua casa era uma cabana simples, de barro, madeira e palha. Um único cômodo para toda a família, que no inverno rigoroso era também compartilhado com os animais para gerar calor. A comida era o que a terra dava. Pão escuro, sopas ralas de vegetais, nabos, raízes. Carne era um luxo raro, reservado para dias de festa ou para a mesa do senhor. Mas mesmo o pouco que produzia não era totalmente seu. O servo vivia sob o peso de múltiplas obrigações. A primeira era a corveia. Durante alguns dias da semana, ele era obrigado a trabalhar de graça nas terras exclusivas do senhor. Todo o fruto desse trabalho ia direto para o castelo. Depois vinha a talha. De tudo que ele colhia em seu pedaço de terra, uma parte significativa, às vezes até a metade, tinha que ser entregue ao senhor como um imposto. E, finalmente, as banalidades. O servo não podia ter seu próprio forno ou moinho. Ele era obrigado a usar as instalações do senhor e, claro, pagar uma taxa por isso. Pagar para moer seu trigo, pagar para assar seu pão, pagar para prensar suas uvas. Cada passo da sua sobrevivência era taxado. Esse sistema, que parecia imutável, durou séculos. Mas nenhuma estrutura dura para sempre. Em meados do século XIV, uma sombra varreu a Europa. A peste negra. A praga matou quase um terço da população. Foi uma tragédia terrível, mas que causou uma reviravolta inesperada. A mão de obra se tornou rara e, portanto, valiosa. Pela primeira vez, os servos tinham poder de barganha. Ao mesmo tempo, as cidades começavam a crescer, oferecendo uma alternativa. Uma vida fora dos feudos, com trabalho assalariado e novas oportunidades. Lentamente, ao longo de décadas, o sistema feudal começou a ruir. A servidão foi, aos poucos, desaparecendo, dando lugar a novas formas de trabalho e sociedade. A vida do servo era dura, limitada e marcada por obrigações.
Eles raramente aparecem nos grandes contos de reis, rainhas e cavaleiros. Mas a verdade é que foi o trabalho silencioso e incessante de milhões deles que sustentou reinos, ergueu catedrais e alimentou um continente inteiro por quase 1000 anos. Eles não eram donos de nada, mas foram a fundação de tudo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!